E o anjo respondeu: o Espírito Santo sobre você, o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a envolverá com a sua sombra. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então vamos orar, vamos agradecer a Deus nesse momento, em nome de Jesus, pelo privilégio que nós temos de estar aqui nesse momento. Então, Pai, nós queremos te agradecer, Pai, queremos agradecer com todo o nosso coração, com toda a força da nossa alma, por esse momento, Senhor, Senhor, as palavras que saíram dos meus lábios, Senhor, tudo que o Senhor falou comigo, Senhor, durante essa semana, foram coisas tão preciosas, Senhor. Eu me coloco na tua disposição, que nesse momento eu diminua, o Senhor cresça em mim, que o Senhor use meus lábios, Senhor, com efetividade, com verdade, com poder, Senhor. Tira, Senhor, de mim todo o nervosismo, tudo aquilo que possa atrapalhar, meu Deus, a comunicação dessa palavra ao coração e à alma dos meus irmãos que aqui estão, Senhor. Que todos nós sejamos acolhidos, meu Deus, por esse poder, por essa graça, Pai, e venhamos receber do Senhor aquilo que cada um de nós necessita nessa noite. Não permita que a gente saia daqui, Senhor, da mesma forma, Pai, que aqui entramos, mas que saiamos daqui renovados, revigorados e fortalecidos pelo poder de Tua palavra, em nome de Jesus. E você que orou junto comigo, diga amém. Então, podeis assentar, irmãos, em nome de Jesus. Glória a Deus. Deixa eu tomar mais um golinho de água. Então, antes de mais nada, eu quero dar boa noite a meus irmãos, né? Boa noite à igreja, meus irmãos que aqui estão. Que o Espírito Santo de Deus, ele conceda a cada um de nós essa graça que faz toda a diferença na nossa vida, que faz a gente ser renovado, se revigorado. Esse púlpito tem hora que é pequeno, né? Eu sou muito espaçosa também. Então, eu dou graças a Deus por esse momento que nós vamos estar partilhando aqui a palavra de Deus, para falar de um assunto tão lindo e tão maravilhoso, que é a maternidade, né? Que é ser mãe. Eu estava meditando muito nesses dias e pensando, e ao meditar e a pensar na minha vida, né? Porque não sou só mãe, mas como também eu sou filha, né? E quantas mamães tem aqui, irmãos? Quantas mamães? Levanta a tua mãozinha aí. Nem todas que estão aqui são mães, mas todos que estão aqui são filhos, certo? Todo mundo aqui é filho. Né? Todo mundo aqui nasceu de uma mãe, teve um pai e teve uma mãe também. Alguns de nós têm o privilégio ainda de ter sua mãe viva, né? Outros não, só se recordam das lembranças, dos momentos maravilhosos, né, que tiveram, dos momentos tristes também que nós passamos, porque a nossa história não tem como a gente negar a nossa realidade, a nossa história. Às vezes a gente, quando se reporta para falar da nossa família, da nossa mãe, ainda mais quando a gente vai falar para outras pessoas, a gente busca sempre falar, né, e dividir, compartilhar com as outras pessoas aquilo que foi legal, aquilo que foi bom. Mas se a gente fosse narrar nossa história todinha, quando família, quando criança, tem hora que dá um desespero, né? Porque você para, você pensa, você vê quanta tragédia, quanta dor, quanto sofrimento, mas também quanta alegria. E se você começar a comparar, né, os momentos que foram legais e os momentos que não foram, às vezes, por causa o tempo, quando a gente vai passando, né, na nossa vida, ela vai acontecendo. E quando acontece alguma coisa que é muito ruim, parece que marca mais, não é, irmãos? Marca mais a nossa vida do que até os momentos bons, e a gente acaba sufocando, né, e diminuindo o valor dos momentos bons por causa da força das coisas ruins que aconteceram. E essa semana eu estava muito sensível, lembrando do meu pai, lembrando da minha mãe, lembrando dos meus irmãos, né? E o Espírito Santo me perguntou: se você pudesse voltar hoje, né, alguma coisa, algum momento da sua vida, o que você escolheria? Aí eu fui pensando no nascimento da minha primeira filha, fui pensando no meu casamento. Falei: Senhor, o que eu queria? Falei mesmo com toda a força do meu coração. O que eu queria hoje, se eu pudesse escolher, era viver de novo com meu pai, minha mãe e meus irmãos, que foram momentos muito bons. Éramos 6, no total de 8 pessoas que tinha meu pai e minha mãe.
E foram momentos muito bons. E a gente brigava pra caramba, irmãos. E era uma confusão dentro daquela casa. Era uma confusão por causa do bico do pão. E o bico do pão era para os mais velhos. E a gente ficava esperando os mais velhos ceder aquela pontinha do bico do pão para a gente comer. E era uma alegria só. Mas, nem como eu falei, nem tudo são flores, né, irmãos? Nem tudo tem os momentos difíceis. Meu marido me conheceu, minha família, né? Ele chegou lá, eu era bem novinha, né? E quando o Osíris conheceu, meu pai quase não era uma pessoa muito presente dentro de casa, era uma situação de muita briga. Final de tudo, acabou meus pais se separando, isso já estava previsto bem antes mesmo, porque era uma confusão a vida dos meus pais. E não foram momentos muito bons, porque como meu pai fazia falta, como faz falta a presença de um homem dentro de um lar, principalmente quando tem filhos, né? Então, a vida do ser humano não é só de alegrias, também partilhamos de momentos muito tristes e muito decepcionantes na vida da gente, coisas que a gente não gostaria de estar passando, né? Então, como eu falei, aqui tem mãe, tem pai e tem filhos, e todos são filhos. Nem todos são mães, mas vão ser mães um dia, em nome de Jesus, né? Vão passar por essa graça, vão viver esse momento da maternidade, que isso é um presente da parte de Deus. Então, nós passamos, né, esse momento assim glorioso, né, que é o momento da gestação, e a gente se espera. Não, eu não sei se todas as mulheres, né, porque eu conheço, hoje em dia, então, né, a cabeça das mulheres estão tão assim, confusas, né, que as mulheres, a maioria, você começa a conversar, elas não desejam a maternidade, não desejam um lar cheio de filhos. E eu vivi um momento da minha vida que eu queria tanto, eu olhava para a vida, o lar da minha mãe e eu queria projetar o mesmo na minha casa. Eu queria ter uma multidão de filhos dentro da minha casa, eu queria mesmo. Era um desejo do meu coração. E eu vou pedir para o irmão ele passar um videozinho, é bem rapidinho, tá, pastor? Bem rapidinho. O primeiro videozinho, e esse vídeo tocou muito no meu coração, porque era exatamente isso que eu queria, irmãos. E meu marido sabe que não é mentira, e Deus, muito mais do que ele, sabe que não é mentira o que tinha dentro do meu coração, o que eu esperava, né, de ser mãe. Então, passa aí, rapidinho. A gente recebeu um presente de um lugar muito especial. Mas só tem uma regra. Pediram para a mais velha ler para todos os irmãos. I get to love you. It's a promise I'm making you. Whatever may come, your heart will choose. Forever I'm yours. Baby Arasaki 13. I get to love you. I get to love you. The way you love me, can't believe it. Crianças, a gente recebeu um presente. Isso aí, irmãos, é só esse pedacinho aqui. Quando eu vi esse videozinho que mandaram para mim, eu me emocionei muito, porque eu pensava assim, eu queria ter uma família grande. Eu queria ter muitas crianças dentro da minha casa. Eu queria aquela doideira da gente estar com uma aqui no braço. Eu queria viver isso. Isso era um sonho do meu coração. O senhor está rindo, irmão Zé Antônio? Eu queria, irmãos, eu queria viver isso, de uma criança no meu braço e um monte assim, pendurado, puxando minha saia, e a gente igual uma doida andando pela rua. Eu experimentei isso quando eu morava em Campo Grande, que eu vim uma vez de Campo Grande para ir para minha mãe, com a minha filha Aline, que Osíris foi viajar, né, que ele era militar e viajava muito. Então, eu lembro que eu saí de Campo Grande, que eu morava lá, e fui para Vilar do Estélio com a minha filha Aline, e eu tive que levar uma bolsa, e como lá não tinha ventilador, ainda tive que levar um ventilador e a Aline pequenininha no braço. E foi uma aventura, irmãos, e aquilo ali me deu tanta satisfação que eu tenho na minha memória até hoje, para entrar dentro do ônibus. Com uma criança no colo, uma bolsa cheia de coisas, que eu tinha que levar as coisas dela toda, e mais um ventilador que era para eu poder, né, ter lá dentro da casa da minha mãe, porque não tinha ventilador suficiente. Então, eu tinha esse sonho de ter esse monte de filhos dentro de casa. Até porque, ainda que as experiências negativas que a gente viveu dentro do nosso lar tenham sido marcantes, mas muito marcante foi
a nossa comunhão, as nossas brincadeiras, a gente se chamar de irmão, a gente partilhar das coisas. E isso marcou muito meu coração e eu queria muito uma família muito grande, mas não aconteceu, né? E eu acho muito lindo quando eu passo na rua e eu vejo mulheres, né, o marido, né, participando daquele momento, levando uma criança no braço e a outra lá, e ele levando a bolsa e todo mundo junto ali participando daquele momento de alegria, né? Mas, irmãos, nem tudo, como eu falei, nem tudo é maravilhoso, né? Nem para muitas mulheres isso não vai passar assim nem na mente, nem no coração. Muitas mulheres não desejam ser mãe, outras vão desejar ser mãe, mas não vão conseguirem ser mãe, porque não tem não é fértil para terem, né, gestar uma criança dentro de si. Outras, e é engraçado, irmãos, que esse negócio da maternidade, se você, eu ia até buscar cientificamente o que acontece com a gente quando a gente deseja muito ter filhos e a gente não consegue gerar esses filhos. Eu não sei o que acontece dentro do organismo humano, né? Principalmente da mulher, que é saudável, que pode ter uma gestação e ela não conseguir, né, engravidar, porque eu não sei, eu não busquei cientificamente o que pode acontecer com a mulher, levando ela a ficar momentaneamente estéril, porque deseja-se tanto uma gravidez e o homem é saudável, a mulher também é saudável, e não acontece esse milagre, essa explosão, esse encontro, né, de vir a vida e ela ser gerada dentro de si. Eu não sei o que acontece, mas alguma coisa acontece quando a mãe, ela quer demais ter aquele bebê, ela quer e naquele momento ela não consegue. Tem outras que não conseguem porque passa muito tempo tomando anticoncepcional e o anticoncepcional acaba fazendo algum dano aqui na parte ginecológica da mulher, né? E a mulher, ela demora a engravidar, chegando a ponto de ter que fazer um tratamento para que possa conseguir, né, a sua primeira gravidez. E outras não vão conseguir, né? Porque aconteceu algum problema, né, passou por alguma dificuldade, ou teve alguma enfermidade, e teve que ser tirado os seus órgãos, né, os órgãos reprodutores, e foi proibida de estar, né, por causa dessa situação, não conseguir, né, engravidar e ter sua família. Aí, quer dizer, são N casos, N motivos que levam algumas mulheres a não conseguirem, outras a terem, né, essa possibilidade de terem filhos, serem férteis mesmo, né, e não quererem de maneira nenhuma ser mãe, porque acaba sendo levada pelas ideias do mundo que filho atrapalha, que filho é caro, que filho é um problema, e que é só complicação, é só dor de cabeça, é só preocupação, como se no mundo, a gente não fosse, né? Ainda que você não tenha filhos, você vai ter um marido, você vai ter irmãos, você vai ter um pai, você vai ter uma mãe. Isso tudo gera, né, preocupação dentro do nosso coração, até porque a gente não vive sozinho no mundo. Vive sozinho, irmãos? Então, a gente não vive sozinho no mundo, então a gente precisa um do outro. Então, por mais que a gente não queira gerar os nossos próprios filhos, né, nós vamos ter preocupação com a vida, porque independente de você ter filho ou não, a vida demanda de preocupações e você ter garra e querer viver e querer fazer as coisas acontecerem. Mas, infelizmente, cada um passa, né, por aquilo que tem que passar na sua vida enquanto aqui na Terra. E eu estava estudando, né, quando eu estava pedindo ao Senhor um texto, aí o Espírito Santo me levou e me lembrou desse momento em que aconteceu esse encontro aí do anjo. Deus, de lá de cima, mandou um anjo aqui na terra, porque o Jesus Salvador precisava vir aqui a este lugar. Essa história você já conhece, né? E foi de encontro a uma jovem que estava em casa naquele momento. Irmãos, Maria foi escolhida, não é porque ela era a melhor, não. Poderia ter sido qualquer outra jovem daquele tempo. Vamos dizer que fosse hoje, né? Poderia ser qualquer outra jovem cristã, né? Porque Deus também não iria mandar o filho dele vir em qualquer pessoa que não está nem aí para as coisas de Deus, que é uma pessoa indisciplinada, que é uma pessoa que não tem comunhão com o Senhor, que não estabelece uma intimidade com o Senhor, que não conhece a sua palavra. É claro que Deus, né, ele faz a sua escolha,
né? Mas poderia ter sido qualquer outra jovem, não é, pastor? Poderia ter sido qualquer outra jovem, dentre tantas que Maria tinha lá suas amizades, tem tantas famílias judias que tinha condições de uma jovem ser escolhida. Mas aí, lendo esse texto, o Espírito Santo ele falou para mim, né? Que são três fatores importantes que Deus leva em conta, né, para a nossa vida. Porque às vezes a gente se acha tão incapaz, né, irmãos? Ou a gente exige demais de nós como mães, ou a gente acha que quando acontece alguma coisa com nossos filhos, fomos nós que falhamos. E se você começar a pensar negativamente, isso vai deixando a gente muito para baixo, achando que a gente não fez o nosso papel, que a gente não estava lá na hora que a gente devia estar. Nós não somos mães super maravilhas, somos maravilhosas porque estamos ali para servir os nossos filhos. Mas nós só podemos fazer aquilo que aquilo que a gente pode fazer, a gente faz. Eu sei que se você parar, você pensar, tem muitas mães aí que a gente vê, que abandonou a criança, que tem mães até que matam crianças por causa de homem ou por causa de alguma situação. Irmãos, a gente não está no problema delas, a gente não sabe o que essas pessoas estão passando, a gente não sabe como está o emocional daquela pessoa. Então, do lado de cá é muito mais fácil para a gente julgar e apontar e dizer, tem que ser presa, tem que matar, tem que não sei o quê, tem que punir. A gente não sabe de nada da história. Então, a gente do lado de cá é mais fácil a gente falar e apontar sobre a vida de alguém, porque a gente está vivendo. Não é a gente que está vivendo. Quantas situações nós, mães, né, ou a família, pai e mãe, viveram que se Deus não tivesse ali ajudando a gente seria capaz de fazer loucura. Quantas situações desesperadoras, porque talvez emocionalmente você não estava preparada para aquilo. Então não existe isso de minha mãe foi a melhor mãe do mundo. A gente fala minha mãe foi a melhor mãe do mundo porque a gente a ama. Mas ela foi uma pessoa normal. Ela tentou e fez aquilo que era possível ela fazer. Então, quando a gente exige demais da gente, né, daquilo que a gente não pode dar, porque o que a gente pode dar, nós vamos dar, irmãos. E eu tenho certeza que nada do que aconteceu, que está relacionado aos nossos filhos, que eles erraram ou eles decidiram, porque eles vão decidir, irmãos, até quando são pequenos, irmãos. Nossos filhos, eu fico agora prestando atenção, eu e o pastor, né, que a gente está tendo muito contato com a minha netinha Esther, e a gente fica observando a Esther, né, e a gente fica, meu Deus, como que pode? E ela já tem uma personalidade, e algumas coisas ela já está decidida aqui na mente dela. Então, por mais que a gente fale, ela fala, não, eu não quero, é assim, assim, assim. E ninguém muda aquele pensamento dela, não, porque ela já decidiu aquilo. E por mais que a gente tenta persuadir ela não muda não de ideia, não, irmãos. Ela é firme naquilo. 4 anos. Ela esse dia virou para a mãe dela e falou assim, mamãe, eu vou ficar grávida igual você. Ela já espera, ela está assim, vivendo a maternidade, esse momento da gravidez da Ariane, com uma intensidade tão grande que ela está desejando, quando ela crescer, ela vai ser mãe e ela quer ter uma barriga igual a da mãe dela. Eu acho isso interessante, não é? Ela quer ter, eu vou ter meus filhos. Quer dizer, eu fico assim, meu Deus, isso é legal, porque de alguma forma a criança está fazendo uma leitura e está vendo naquela leitura algo positivo e algo bom. Né? Eu quero ser igual a minha mãe, eu quero ter o que minha mãe tem, eu quero que as coisas aconteçam assim como está acontecendo na vida da minha mãe. Então, quer dizer, é algo bom, né, irmãos? O ruim é quando a gente faz algumas coisas negativas e as crianças também estão de olho e reproduzem também aquilo tudo de errado que a gente faz. Mas tem 3 fatores assim muito importantes que o Espírito Santo falou no meu coração para a gente, né, diante dessa exigência nossa de sermos essas mães as melhores que podemos ser, às vezes, né, nos frustrando quando a gente olha para nossos filhos e que não foi respondido de acordo com o que a gente esperava. Porque, irmãos, eles são indivíduos, eles não são nós. Apesar de que você olha para eles e tem lá o seu DNA, né, tem algumas características, né, que mostram algumas jeitos, né, o olhar, às vezes a forma de rir, às vezes
algumas características físicas também, que você olha, pô, parece com o pastor Osírio, eu pareço com a irmã Eliane, eu pareço com fulano, parece com ciclano. Isso não faz dos nossos filhos ou de você alguém que você tem que ser o melhor, né? Como se você tivesse que exigir demais de você, além do que você pode dar, irmãos. Né? E o Espírito Santo estava falando isso comigo, que às vezes a gente, né, se culpa ou exige demais daquilo que a gente pode dar para os nossos filhos. A gente vai dar o necessário que eles necessitam. Aí teve três fatores assim muito importantes que o Espírito Santo falou no meu coração, a partir desse momento aqui de Maria. Né? Quando primeiro que ele falou é que nós mulheres, nós fomos escolhidas para ser mãe. Então, é uma dádiva, é uma graça, é um favor de Deus, quando uma mulher, ela consegue, né, gerar, ela vê dentro de si, né, que aconteceu esse milagre da vida no corpo dela. Até então, até que a barriga cresça e você sinta a sua barriga começando a se mexer, por enquanto a gente não está vendo nada, mas você crê que alguma coisa está acontecendo aqui dentro de você, até que se evidencie, todos vejam. Até que isso aconteça, você precisa ter fé de que realmente está... Ainda que você use um exame de sangue, um exame de urina, ou aqueles exames de farmácia, rapidinho ali, né? Até que isso aconteça, você precisa ter fé que alguma coisa diferente está acontecendo no seu corpo. Né? E saber, né, ter essa certeza de que Deus escolheu a gente, irmãos. Deus escolheu a gente para ser mãe. Deus está no controle, né, naquele momento que isso acontece. Né? Ainda, irmãos, quando isso não acontece, como a gente vê muitas meninas aí fora, né, quando não acontece dentro do casamento, que o ideal, o certo, é que isso aconteça dentro do casamento. Por quê, irmãos? Porque a certeza, né, e a segurança de que aquela criança ela vai ter um pai, se bem que, infelizmente, hoje, lá fora, o casamento é tão frágil, né? É tudo tão fragilizado, qualquer dificuldade, seja no relacionamento, ou seja na vida financeira, aí vem com incompatibilidade de gênero, ou a pessoa não suporta outro, o jeito da outra, vai viver com a outra, mas começa a perceber que a outra não era aquilo que ela mostrava quando estava solteiro. Ninguém é aquilo que era quando estava solteiro, e quando você vai morar dentro da casa com aquela pessoa, você vai ver quem aquela pessoa é. Ela não é aquela pessoa que todo final de semana, quando ia na tua casa, ia só cheio de amor. Não, irmãos, a gente vai viver, vai partilhar do dia a dia, da dificuldade, das situações difíceis, da falta de dinheiro, da enfermidade. Vai ou não vai? A gente vai participar dessas coisas e é lá, nesse dia a dia, no cotidiano, na rotina, né, que a gente vai ver como é que a gente vai lidar com essas situações diferentes. Porque enquanto a gente está namorando, é aquele tempinho ali, né, aquele tempo de se encontrar, de se beijar, de se amar, de declarações de amor, de cartinha, disso, de levar para passear. Mas quando vem, o rapaz traz a menina para casa, deixa a menina em casa e volta para a casa dele para viver a vida dele. E dentro de 4 paredes, quando essas duas pessoas resolvem estar juntas, é outra coisa completamente diferente. Aí você vê aí, os casamentos são frágeis, os casamentos de hoje em dia são frágeis, porque ninguém suporta mais ninguém. E se o filho vier antes do tempo que estava se planejando? Porque, irmãos, por mais que a gente pense que a gente tem controle sobre a natalidade, quem tem controle sobre a natalidade é Deus, irmãos. Não é o homem, não. Por mais que ele tome lá suas injeções, tome seus remédios, coloque um monte de coisa, né? Que agora tem tanta coisa para impedir a gravidez, ou então até quando a menina fica grávida, tem a pílula do dia seguinte que já mata ali aquela fertilidade que aconteceu, né? E tantas outras formas, né, de interromper, né, a gravidez de ir adiante. Mas você acha que o homem que tem controle, ele pode até fazer isso. Mas eu acredito, irmãos, que todas as pessoas que fazem esse tipo de coisa, né, que depois que o feto já está ali, a criança já está ali, a pessoa interrompe, ela vai prestar conta ao Senhor, porque não está no nosso poder. Não está no poder do ser humano, está no poder de Deus. Tanto é, irmãos, quando nós casamos, eu tive minha filha Aline.
E eu nós nunca fizemos nada para me prevenir, para não vir filhos. Eu queria um atrás do outro, de verdade, de fato. Eu nunca fiz nada, nem eu, nem ele. Nunca combinamos nada. Eu nunca tomei anticoncepcional. Nunca fiz nada. Eu queria muito. Era um desejo muito grande no meu coração e não veio. E exatamente depois de 7 anos, ia fazer 8 anos, quando a Ariane veio. Foi num momento que eu nem esperava. Foi na hora de Deus, foi quando Deus quis. Deus escolheu aquele momento para que aquela semente pudesse chegar, aquela criança pudesse ser gerada no meu coração. Então, foi uma escolha de Deus. Nós fomos escolhidas pelo Senhor. E não pense você que Deus exige da gente as coisas. Porque Deus conhece, irmãos. Deus conhece você. Deus conhece a mim. Deus sabe quem você é. A capacidade que você tem. Agora, uma coisa eu sei. Ele capacita cada uma de nós para estar cuidando daquela criança. Porque pensa bem, até que a criança esteja dentro do nosso ventre, ali você sabe, e quando você começa a ver que a sua barriguinha está, ainda mais no primeiro, né? Que a barriga começa a crescer, e você começa a ficar assustada, né? Um incômodo, dói, tem horas que dói, é incômodo aquilo, para deitar, para dormir, para comer, você vai diminuindo a quantidade de comida, porque o espaço vai ficando pequeno, à medida que o feto vai se desenvolvendo, mas é com alegria, a gente fica naquele suspense, naquela ansiedade, de saber, vai parecer com quem, vai parecer comigo, vai parecer com ele, ai, será que está bem, será que é perfeito? Né? E a gente vai começando a conversa com a criança e vai pensando naquilo tudo, enquanto aquela criança vai estar sendo desenvolvida dentro do ventre. Então, Deus está ali, irmãos, está conosco. Nós não estamos sozinhas. Nós não estamos. Ele escolheu. Quando o anjo foi naquela menina, foi Deus, deliberadamente, ele escolheu Maria, para que Maria fosse aquela que ia guardar aquela semente, que ia gerar, não do homem, não foi uma coisa natural, nós não, irmãos. E o que eu acho mais maravilhoso disso tudo, que dentro dessa escolha tão linda de Deus, é que o controle de Deus é tão grande, tão maravilhoso, né, que aí o Espírito Santo me levou lá no livro de Gênesis, quando Deus ali, eu vou ler aqui para você, Gênesis no capítulo 1, deixa eu botar aqui, Gênesis no capítulo 1, no versículo 26, se eu não me engano. Eu falei, meu Deus, isso é tão certo dessa escolha de Deus, desse controle que Deus tem sobre a vida, né, sendo desenvolvida dentro do ser humano. Versículo 26, que ele diz assim. Ai, vai, 26. Não, no versículo 28 ele fala assim, olha só. Deus fez essa escolha, né, Maria. Aí naquele momento ali, Maria recebeu aquela visita do anjo, o anjo interpelou ela, teceu aquele pequeno diálogo com ela, falou com ela, deu uma saudação diferente, né? E eu acredito assim, esse cuidado de Deus, dessa saudação, desse cuidado, dessa presença, né, de Deus. Ainda que você olhe lá fora, você veja tantas meninas, tantas mulheres, né? Talvez quando você gerou seus filhos, você nem estava na presença do Senhor, eu não estava ainda. Né? Da minha filha Aline eu ainda não estava, da minha filha Ariane eu já estava caminhando, graças a Deus, e foi completamente diferente uma gestação da outra, já foi mais ameno, já foi mais assim, já foi mais receptiva, já foi mais calorosa, já foi uma coisa assim, mais centrada, eu já curti mais a gravidez, foi uma coisa completamente diferente da outra. Então, nesse momento aqui, né, que Deus virou para o homem, que Deus deu um spoiler para o homem, né, exatamente no capítulo 1, porque depois é que ele foi falando as coisas que aconteceram, mas aqui ele faz uma introdução no livro de Gênesis, e ele fala aqui como é que foi a criação. Aí nesse exato momento ele falou assim, então Deus os abençoou e disse ao homem e à mulher, Adão e Eva, sejam férteis e multipliquem-se, encham e governem a terra. Encher a terra de quê? De seres humanos, de outros seres humanos. Deus não disse para eles que eles precisavam ter um relacionamento íntimo. Porque o instinto do homem, Deus já criou um homem para isso.
Né? Ninguém precisa ensinar o ser humano como é que é feito uma criança. Ninguém precisa. Exatamente, quando chegar exatamente o tempo certo de se fazer isso, o nosso corpo vai falar, vai querer isso. Né? Agora a gente tem que ter esse entendimento de que fez isso, o resultado sempre será uma vida, uma criança. A não ser como a gente fala, né? As pessoas se previnem para que essa semente não caia e ela ali não encontre o lugar certo para poder ela vir ao mundo. Quantas crianças, né, não foram ceifadas, quantas crianças não vieram ao mundo exatamente por causa disso, porque se tem esse controle aí e não se quer mais filhos como se queria antes. Mas você vê aqui que logo nesse iniciozinho aqui, Deus dando esse spoiler, fazendo essa introdução de como foi a criação, de como tudo que ele projetou, ele falou que o homem e a mulher seriam férteis. Ele abençoou. Quando Deus dá essa bênção aqui para o homem e para a mulher, ele está dizendo, olha só, quem está no controle desse negócio aí sou eu, ainda que vocês tenham que usar o corpo de vocês. Mas quem vai colocar essa criança, quem vai continuar criando sou eu, ainda que eu use vocês para fazer isso. Então não tenha medo, eu escolhi você. Foi isso que o Espírito Santo de Deus falou comigo, no meu coração. Ele falou, eu escolhi para que você, né, participe dessa criação, dessa maternidade, desse tempo maravilhoso de uma mulher, porque eu acho que é o ápice na vida de uma mulher. É ser mãe. É ser mãe. Até que muitas digam por aí que não querem ser mães. Eu duvido, irmãos. Eu duvido a pessoa, o casal, vai envelhecendo e olha para cá, porque tem uma hora que a casa vai pedir, aquele ambiente vai pedir uma criança. Alguém vai ter que estar ali, alguém novo, alguém cheio de vitalidade, cheio de traquinagem, cheio de alegria, e muda o ambiente, irmãos. Mudam, às vezes a gente está lá, nós mesmos, né? A gente às vezes está lá murchinho, daqui a pouco a Esther chega, mas muda o ambiente todo da casa, é uma alegria só, não é? Uma alegria só. Porque ela brinca com ele, ela brinca comigo, ela solta para lá, ela pega daqui, ela mexe ali, e conversando, e ela senta, e ela conversa com a gente, e tece diálogo, e conversa, e ela sabe que está conversando com a gente, e isso é bom demais, irmãos. Isso é bom demais, a gente ter, né, participar desse momento, saber que foi uma escolha de Deus. De Deus, não foi você, a gente nem sabe em qual foi o momento que nossos filhos foram gerados dentro de nós. A gente não sabe, dentre tantas tentativas, a gente não sabe. É Deus mesmo que tem um controle, é Ele que sabe. Então Ele escolheu a gente. E Ele disse, ó, vocês são abençoados. Ele abençoou o homem, abençoou a mulher. Essa bênção começou lá em Adão e Eva, mas essa bênção continua, irmãos, atravessando os tempos e alcançando toda a terra, todas essas gerações que estão vindo aí, irmãos. Nós somos escolhidas pelo Senhor para fazer, mas Deus quer que a gente faça isso com leveza, sabia? Leveza. Se Ele deu esse poder ao homem e à mulher de gerar um outro ser, você acha que Ele não iria estar no controle das coisas, irmãos? Você acha que iria ser pesado para nós ser mãe, ser pai? Não iria ser pesado não, irmãos. Basta a gente simplesmente ser mãe. No verdadeiro sentido da palavra, cuidar, né? Dar banho, né? Estar ali presente, acompanhar cada etapa da vida dos filhos, né? E o engraçado, a gente vai acompanhando e a gente vai vendo que é tudo muito rápido, passa tudo muito rápido. Eu falei para minha filha, Adriana, aproveita, ela está numa ansiedade, irmão. Eu vou falar da minha filha porque é com ela que eu convivo, tá? Mas só fala dos parentes, eu não tenho como falar da sua vida, eu não sei nada de você. Então, aquela ansiedade, né? Não, ansiedade numa expectativa da chegada dessa criança, da mudança, do reboliço que vai fazer dentro daquela casa, de chegar mais uma. Hoje mesmo a gente estava conversando sobre isso, eu falo, meu Deus, e a gente fica já projetando lá na frente alguma coisa que ainda nem acontecer, mas de uma outra criança chegar. Quando a Esther está perto e a gente começa a conversar, a criança começa a se pular dentro da barriga dela, é extraordinário. Ela ouve a voz de outra criança, então fica naquela mexeção dentro da barriga. Então eu falo, Ariane, Deus escolheu você para esse momento.
E você pode ter certeza, eu falo para ela, minha filha, que Deus está no controle de todas as coisas. Não vai faltar nada para você. Não vai, Deus vai dar suporte a tudo. A mente da gente é que pega peças, irmão. Tentando dizer para a gente que não vai dar, que a gente não pode ter, que é difícil ser mãe, que é difícil ser pai. É difícil para quem não confia no Senhor, para quem acha que isso foi uma tarefa humana. Que foi lá e fez o que tinha que fazer e acabou. Sem responsabilidade, sem esperar nada, sem estar nem aí. Se acha que é por sua força e por seu poder. Aí sim vai passar por grandes desafios. Mas quando você entende que Deus, nessa escolha, você vai ser mãe de tantos, porque Deus sabe, irmãos, exatamente de quantos filhos a gente vai ter aqui na terra. Não está fora do controle dele, não está fora do... A gente pensa que a gente é que está no controle da situação, mas não é ele que está no controle. Então, quando o anjo apareceu para ele, falou, alegre-se. É uma alegria, irmãos. É uma alegria. Eu sei que aqui foi uma situação diferente da parte de Maria. Mas quando a gente recebe a notícia, porque quando a gente sabe que alguma coisa está diferente no nosso corpo, quando, né, o costume das mulheres começa a falhar, ainda mais quando você era toda certinha, de repente o negócio tem uma alteração. Você fala, epa, peraí, você tem um marido, né, você tem sua vida conjugal normal, então alguma coisa começa a acontecer, você diz, alguma coisa está estranha, e você começa a se sentir estranho. Tem algumas mulheres que continuam, até os costumes vindo, tudo direitinho, e a mulher começa a ter sensações, né, enjoos, coisas diferentes, sentindo o seu corpo diferente. E quando vai comprovar, está ali, não teve controle de nada. Deus escolheu, e a palavra de Deus, ela manda a gente se alegrar com essa notícia, celebrar, irmãos, porque Deus, a gente é comprovado pelo Senhor que a gente é fértil no verdadeiro sentido da palavra, irmãos. Nós geramos, nós concebemos, Deus esteve conosco, Deus nos abençoou. E essa bênção de Deus mostra esse detalhe que faz toda a diferença. Ele está no controle e Ele vai cuidar de nós, irmãos. Ele vai cuidar de nós em todos os momentos da nossa vida. Ele não vai deixar faltar nada. Se você for contar a história da sua casa, da sua família, dos momentos, que todo mundo aqui tem história, irmãos, com teu pai, com a tua mãe, os momentos de dificuldade, os momentos que faltou dinheiro, você deixou de comer? Não, irmão, não deixou de comer. Não deixou de comer, não deixou de vestir, teve o dinheiro para ir no médico, até para se divertir, até para ir comer um sorvete, comprar uma pipoca, ou seja, ir no parque de diversão, que hoje em dia não tem, né? Mas no nosso tempo tinha, Deus proveu tudo, Deus levantou pessoas, irmãos, para estar ajudando aquela família numa falta, irmãos. Então a gente tem que se alegrar de saber que nós fomos escolhidas para viver esse momento com o Senhor. E o segundo fator também, né, que Deus mostrou para mim, dentro desse mesmo texto aqui de Maria, né, de Lucas, nesse pequeno diálogo aqui que ela teceu com o anjo, aí logo aqui, né? Aí o segundo foi o passo que Deus, o fator que Deus mostrou para mim, que Ele me levou lá no profeta Jeremias, no capítulo 1, no versículo 6 e 7, quando Jeremias virou para Deus, né, que tinha uma missão para ele realizar, ele virou para Deus e falou que não ia poder ir, que ele era uma criança. E Deus virou para ele, respondeu para ele e falou para ele, não diga, não passo de uma criança. Aí aqui, Maria, nesse momento aqui, que o anjo interpelou ela e falou com ela, salve agraciada, o Senhor está com você. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que poderia significar esta saudação. E logo lá embaixo, no versículo 34, quando o anjo falou para ela que ela iria, né, engravidar, ela ficou assim, né, com aquela notícia, de repente chegou, e ela foi, virou para o anjo e falou assim, mas como se dará isso, se eu não tenho intimidade com homem algum? Então, a gente sabe que para que uma criança seja gerada, é necessário que haja um homem e uma mulher, né? Precisa haver essa intimidade para que seja concebido e comece a ser gerada essa criança. E, às vezes, por medo, né? Nesse momento, quando a gente fica sabendo que descobre que está grávida, ou que o marido, né, deseja ter um filho, quantas mulheres dizem, irmãos, não posso não. Quantas desculpas,
né? Nós damos por insegurança, por medo de viver esse momento, irmão. Isso é uma bênção. Quando o anjo disse para ela alegre-se, quando Deus falou que abençoou, mandou que o homem e a mulher fossem fecundos e enchesse a terra de seres humanos. Isso é uma dádiva, irmãos. E a gente poder não se ater a dizer, não posso, porque Deus vai dizer para você, por que você não pode? Se é eu que dou a vida a você. Se é eu que tornei você fértil. Quer dizer, muitas precisam, irmãos, passar pelo momento da infertilidade, né, de querer, de chegar a um momento da vida, querer ser mãe e não poder ser mãe. Né, descobrir que é estéril, ou que tem algum problema, ou que diante de tantas negativas, vai ser negado a ela o direito, né, de ser mãe. Quando é uma bênção, irmãos, e a gente não deixar que essa palavra ela entre no nosso vocabulário de dizer, não, eu não consigo, eu não dou conta, eu não tenho condições, eu não presto, eu sou uma pessoa relaxada, eu sou isso, eu sou aquilo, e a gente começar a se depreciar, falando coisas como se dependesse de nós, irmãos. Deus garante o sucesso da maternidade, Deus garante o resultado, né, de todo empreendimento que nós vamos estar passando junto com essa criança, irmãos. Deus garante isso. A gente não pode ter mais, é uma missão desafiadora, é sim. Porque você imagina, quando a gente sai de lá da maternidade, que você vai, passa mal, chega lá, se prepara para receber aquela criança, e tem umas que sofrem muito, né, na hora de conceber lá o filho, porque hoje em dia, né, já conheci aqui uma menina aqui perto mesmo, hoje estava conversando com a Ariane, teve uma menina também lá do trabalho, da igreja dela, né, que começou a passar mal, porque queria um parto humanizado, aí vai para o hospital e volta, vai para o hospital e volta. Na quinta vez a pessoa veio para casa, quando voltou já era tarde demais, a criança com 9 meses morreu dentro do ventre. Tem uma jovem aqui também perto da minha casa que foi a mesma coisa. Tudo preparado, tudo preparado. Mas quer dizer, a displicência, eles ficam esperando não sei o quê, está vendo a mulher passando mal, mas outras não, irmãos. Outras não, outras passam. E parece que nasceu para aquilo, para parir. De tanta facilidade que é. Sente aquela dor normal, né? Que é normal, que sai um ser de dentro de nós, e quando tu vê uma criançona, você fala, meu Deus, como é que essa criança estava aí dentro? Como é que conseguiu sair de dentro de mim? Né? Mas é um milagre, irmãos. O nascer, o conceber é um milagre. Ainda que a gente pegue, é um sofrimento tão grande, tão grande, tão grande, mas quando você se depara com aquele ser na tua frente, né? E é engraçado que a criança já sai procurando os seios da mãe. É interessante isso. Porque ela já quer se alimentar, né? Do leite que vai ser produzido ali da mamãe, que já está tudo preparado. Deus já preparou tudo. Nem comprar leite a gente não precisa, irmãos. É algo extraordinário, irmãos. Então Deus tem tudo sob o controle dele. E você se depara com aquele ser e você ama. Você já amava antes. Porque quem curte a gravidez, cada momento, cada detalhe, cada passo, cada mês, aquela espera que parece longa. Né? Para quem está de fora, não, que a gente está achando que está tudo sendo tudo tão rápido. Mas para quem está vivendo aquele momento, parece longo. Longa, é uma espera longuíssima. Mas é uma espera, irmãos, que no final é prazerosa. Né? Quando você retorna para casa, você não retorna sozinha. Você retorna levando uma pessoa com você. Quantas vezes a gente olha para saber, e agora, o que eu faço? Uma pessoa na minha frente, como cuidar dela? E ninguém precisa ensinar, irmãos. Ninguém precisou ensinar você o que você fazer. Que nem sempre todo mundo teve uma mãe lá para ensinar, ou alguém para ensinar. E eu vou dizer uma coisa para você, aqui mesmo em Gênesis, eu achei isso extraordinário quando o Espírito Santo de Deus falou comigo. Tá? Talvez a gente escuta, né, o relato ali de Adão e Eva, e logo depois que Eva ficou grávida, né, do primeiro filho dela, que foi Caim. Deixa eu ver aqui. No versículo 4 de Gênesis. Aí você pensa, como é que Eva aprendeu? Eu me perguntei.
Eu falei, gente, a gente fala tanto que não sabe, dá de cara com um ser na nossa frente. E agora, como cuidar? O que fazer? Por onde eu começo? E agora para segurar? Porque é tão frágil, né, irmãos? E é um cuidado que a gente tem, a gente cheira, a gente beija. E a gente tem. Ele me ajudou muito, né? Ele recebeu minhas filhas, as duas, ele pegou na mão, né? Ele me ajudou até cair o umbigo, ele dava banho, ele trocava fralda, ele cuidava delas, ele participou ativamente do nascimento da minha filha. Aí eu fiquei pensando, mas Senhor, mas a Eva sabia o que fazer, aí Deus foi e me levou até aqui esse momento de Eva, quando ela teve aqui, ó, no capítulo 4, no versículo 1, que ele diz assim, ó, Adão teve relações com Eva, a sua mulher, ela ficou grávida e deu à luz a Caim. Então ela disse, adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Eu falei, caraca, ainda que tenha sido usado o homem e a mulher, mas foi Deus, ela entendeu, irmãos, que aquilo ali não foi só um ato humano, foi Deus que deu a ela. Ela não tinha tido filho antes. Então, ela estava tendo a primeira gestação, o primeiro bebê, né, chegou para ela. E eu tenho certeza, irmãos, que Deus habilitou ela naquele momento para cuidar daquela criança. Como Deus habilitou a cada um de nós e como vai habilitar as mães que virão aí para frente. Mulheres que vão estar se preparando emocionalmente, psicologicamente, financeiramente. Tudo Deus vai preparar o cenário, porque Deus está no comando. E a gente não dizer, irmão, de forma nenhuma, ter em mente que a gente foi escolhida por Deus. E olha, bem-aventurada é aquela que é escolhida, irmãos, que entende que foi escolhida para participar dessa criação, irmãos. Deus não mandou os anjos trazerem os seres humanos. Deus não fez isso, Deus mandou a gente continuar essa criação a partir do relacionamento de duas pessoas, irmãos. E ele dizendo que ele estava no controle. Foi auxílio do Senhor, ele que nos auxilia em tudo. Nós não vamos ter falta de nada. Deus vai dar a gente essa condição da gente estar cuidando daquele ser, orientando aquele ser, ajudando aquele ser, né? Investigando, né? Quando a gente não sabe de alguma coisa, a gente procurar, porque hoje em dia, então, que é tudo mais fácil, no nosso tempo, não. Você não tinha internet da vida para você procurar, saber o que era aquilo, o que estava acontecendo, por que aquela criança estava chorando tanto. Né? Teve uma vez com a Aline pequena, levamos a Aline no hospital, e em vez do médico, passou uma injeção para ela, ela tomou e mandou a gente embora. Quando nós entramos no ônibus, a menina começou a inchar, quer dizer, não era para a gente sair, era para a gente permanecer lá. Puxamos na cigarra, descemos do ônibus correndo para poder voltar para o hospital com ela, porque não era para ter saído de lá. Ela teve uma reação alérgica. E por causa disso, a gente vai começando a ficar habilitada, a gente vai vendo as experiências que nós vamos tendo, e você vê, caramba, por que eu digo que não? Por que eu acho que eu não estou no ponto ou pronta para passar por esse momento, a viver esse momento? Um momento, né, de ter uma criança que veio de mim, do meu amado, do meu marido, alguém que eu vou cuidar, alguém que eu vou preservar, alguém que eu vou estar ali, né, pronta. A gente não dizer para Deus. Se eu tenho consciência de que foi Deus que me escolheu, eu jamais poder dizer para Ele, pô, Senhor, eu não passo de uma criança, eu não posso não, eu não tenho condições, não dá para mim, eu não quero isso, né? E a gente vem com essas negativas, porque vai tudo por água abaixo, irmão. Quando é confrontado com Deus, você vê que não tem justificativa para nós, né? Para a gente, lá na frente, a gente não vir experimentar, né? Da frustração, da tristeza, por causa da nossa negativa. Porque Deus está aí. Ele mandou a gente encher a terra. Tá? E Ele tem o controle de todas as coisas. Ele é Deus. E a terceira e última, tá? Né, que eu vi aqui também, né? Nesse texto de Maria, né? Aquele momento, e que Deus falou no livro de Provérbios, no capítulo 22, no versículo 6. Eu vou ler aqui. Capítulo 22, no versículo 6. Diz assim, olha, ensine a criança no caminho em que deve andar.
E quando for velho, não se desviará dele. Aí eu fui estava conversando com o Espírito Santo. Não significa, irmãos, aqui o terceiro ponto é que a gente deve estar sempre presente na vida do nosso filho, sempre, em toda e qualquer situação, sempre. Ele gostando ou não, a gente tem que estar presente na vida dos nossos filhos. E foram algumas coisas que o Espírito Santo ele passou para mim, tá, que eu escrevi, né, dentro desse texto de ensinar a criança no caminho, né, que ela deve andar. Não é fácil, não é uma tarefa fácil, mas também não é difícil. Por quê? Não é com a palavra, apesar da gente ter que ensinar nossos filhos lendo a palavra de Deus, né, e levando eles a criar gosto em conhecer ao Senhor. Porque se a gente sabe que a gente foi escolhida, se a gente sabe que a gente não tem nenhuma justificativa para apresentar a Deus, de que a gente não é capaz de ter uma família, né, de Deus fazer com que um casal se torne uma família e venham os filhos que Deus já determinou que aquela família tivesse, que aquele casal tivesse. Então, irmãos, como que a gente vai permitir que uma criança venha? Nós somos cristãos, irmãos. O tempo lá da cegueira, o tempo lá que a gente estava longe e que a gente seguia outros meios, porque a gente achava que Deus estava ali, era o tempo da ignorância. Nós não estamos mais no tempo da ignorância. Nós não estamos. E isso não significa também dizer que o Espírito Santo falou comigo, ele me levou também de novo até lá a Eva, né? Eu tenho certeza que durante o tempo que Adão e Eva, porque Adão e Eva, eles viveram um tempo muito melhor que você e eu. Eles conheceram Deus, Deus ia lá, Deus tecia um diálogo com ele, todo o final da tarde, Deus conversava com ele, Deus mantinha uma comunhão com eles, né? Então, no final da tarde, Deus ia lá saber como é que eles estavam, né? Você vê que Deus já deu um spoiler bem antes, logo na introdução do livro de Gênesis, depois ele disse que iria acontecer. Né, tudo como iria ser. Ele fez o primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, e foi indo, mostrando a criação de tudo, preparando tudo para depois criar o homem. Né? Aí Deus foi e botou lá, e Adão e Eva tiveram o seu primeiro filho. Né? O fato de Adão e Eva, eu tenho certeza que eles, muito mais do que nós, né, porque como eu disse aqui, como eles tiveram essa amizade, esse relacionamento muito próximo do Senhor, próximo mesmo, de fato, de direito. Eu tenho certeza que quando eles começaram a ensinar, porque isso foi depois da queda, que Caim nasceu, Caim e Abel, foi depois da queda. Então, eles tiveram uma vida com Deus antes. E eu tenho certeza que eles passaram e eles ensinaram. A Bíblia não detalha, né, como foi a rotina, como foi a vida de ensinamento deles com os filhos, mas eu tenho certeza, diante de tudo que a gente conhece aqui da Bíblia, tudo que o Senhor permitiu que a gente conhecesse, eles ensinaram o caminho a Caim e Abel. Isso impediu Caim de matar Abel, irmãos. Então, nós não somos responsáveis quando nossos filhos fazem tais coisas, mas a gente precisa fazer. A gente precisa fazer isso. Eu vou pedir para o irmão botar aqui um outro videozinho, muito interessante também, que me chamou a atenção. Tá aqui. Volta aqui que eu vou te pegar. O que foi? Você não sabe se a garota aprontou. O que ela fez? Eu pedi pra ela pegar o perfume dela no meu armário e colocar no dela. Ela quebrou o meu. Isso tudo? Precisa, meu perfume é importado. E quanto é que foi isso aí? Importado. Meu perfume é R$500. Como é que eu vou conseguir R$500? Se é por isso, calma aí então. Não dá. Calma. Aqui, ó. Aqui, ó. Toma. Vai. Acabou. Não precisa mais disso. Se livrou, hein? Você se livrou. Passa. Passa que você se livrou. E vê se não quebra mais as coisas da tua mãe. Pode dividir, mãe, pode dar no metade aí. Não vou te dar metade dessa vez não. Você atuou muito mal. Vou te dar 200. Na próxima você se entrega mais. Tem que ser mais realista. Pra ele acreditar e liberar mais pra gente. Por enquanto é só 200. E malandro é malandro, mané. Pois é, irmãos, isso aí está certo? Não, irmãos. Não, parece uma besteira, né? Uma besteira, foi uma oportunidade que a mãe tirou para levar vantagem e tirar o dinheiro do pai. Aquilo ali é um tremendo ensinamento para a filha. Ela vai levar isso para a vida, irmãos. Para a vida.
Tudo bem, eles não são cristãos, mas sabia que existe isso dentro do lar cristão? Existe, irmãos, existe isso. Por que a gente tem que prestar esse serviço aos nossos filhos, né, de estar presente na vida deles e ensinando a palavra de Deus? Para eles não cometerem, meus irmãos, e sair, porque quando eles saírem de dentro da nossa casa, eles vão lidar com outras famílias. E a maioria das famílias que eles vão lidar são famílias que não são cristãs, que estão habituadas com esse tipo de procedimento, de comportamento, irmãos, que vão dar valor ao dinheiro. Já escutamos até filhos, né, dizerem, não, meu pai não estudou e tem dinheiro pra caramba. Isso aí leva quem aonde, irmãos? Se a gente, o nosso papel fundamental agora da nossa vida, depois que essa criança chega nas nossas mãos, aí a gente, tudo bem que a gente está dentro da nossa casa, quando a gente era filho, eu estava pensando nisso tudo, o Espírito Santo falando comigo. Eu aprendi um monte de coisa com a minha mãe, um monte de coisa boa, mas também aprendi um monte de coisa ruim, E que depois que eu tive contato com a palavra de Deus, falei, meu Deus, quantas vezes eu fiz isso, porque se torna uma coisa tão habitual e tão assim, da rotina, do cotidiano, que você acaba fazendo e não consegue se ater que aquilo ali que você está fazendo, como é normal e todo mundo faz, a gente acaba fazendo no automático, né? Que igual você, a criança, hoje em dia não tem mais, né? Que era o telefone fixo, que hoje em dia acabou, né? Mas quantas vezes o telefone tocou, né? E a gente, o filho foi lhe atender e a criança vem, mamãe, para você. Não, aqui eu não estou. Quantas vezes? E esse é um ensinamento, irmãos. A mentira. Quem é o pai da mentira, irmãos? O diabo. Não existe outro pai. Da mentira é ele. Deus intitulou ele como o pai da mentira, porque ele fala do que é seu, do que é próprio dele. Então, ou a gente é filho de Deus, ou a gente é filho das trevas. Só que nós somos filhos da luz. Deus, a palavra de Deus deixa bem claro que ele tirou a gente do império das trevas e nos transportou para morar dentro de um reino de luz, irmãos. Onde tudo é evidenciado, nada é escondido, tudo está claro diante de nós. Agora nós estamos diante de uma vida que desde pequenininho vai começar a observar o procedimento de mãe e o procedimento de pai. E vai observar. Aí quer dizer, isso a gente vai levar para a vida. Vamos sair de dentro da nossa casa levando tudo que a gente está aprendendo, tudo que a gente está colhendo, tudo que está sendo armazenado aqui dentro e aqui dentro. Quantas crianças estão em frangalhos emocionalmente de ver tanta briga dentro do lar? Quantos crentes, irmãos, famílias crentes, vêm para a igreja, mas chegam em casa, já sai dali com raiva, quebrando pau. Quantos maridos, irmãos, o homem vai na frente sozinho e a mulher, coitada, atrás, parecendo uma abandonada. Você vê a tristeza da mulher. Doida que ele dê a mão. Quando ele não me dá, eu vou lá e dou a mão a ele. Pega aqui, peraí, não vou sozinha não. A gente ali, né, isso tudo, irmãos, são coisas, pequenas atitudes que a gente ensina nossos filhos. Nossos filhos, não, vamos fazer as compras juntos, vamos fazer, né, ver as coisas tudo juntos. Né, os filhos vendo a gente orando, vendo a gente lendo a Bíblia. Às vezes a gente chamando, vem cá, vamos orar. Vem cá, senta aqui com a mamãe. Ah, mamãe, ainda que a gente faça nossas orações assim rápidas. Porque talvez eles não tenham paciência de orar, de esperar aquele tempo, que é tudo, né, igual miojo, é tudo pronto, é tudo rápido. As pessoas não têm mais tempo para nada. E o tempo para Deus cada vez está se diminuindo mais, porque não se tem tempo, né? Não se tem tempo. Então, quer dizer, são valores, né, e ensinamentos para os nossos filhos morais e éticos. Ensinar nossos filhos a serem honestos, ensinar nossos filhos a não serem egoístas, ensinar nossos filhos a serem bondosos, ensinar a nossos filhos a não guardar ressentimento, a não pagar o mal com o mal, a ser fiel. Quantos filhos, irmãos, às vezes tá hoje com uma namorada, amanhã está com outra, amanhã está com outra, e vai assim, e vai indo, e a menina beija aqui, daqui a pouco beija lá, e está com outra aqui. E, irmãos, a gente precisa, ainda, irmãos, que nossos filhos se chateiem com a gente tem que falar. A gente não tem, porque a gente acha que a gente ama tanto, não posso magoar.
É melhor a gente magoar eles do que ver eles caindo no precipício. É melhor magoar agora do que a gente deixar o negócio correr frouxo, como se a gente não fosse prestar conta dessa vida que a gente vai prestar conta. Você não vai prestar conta da vida do povo lá fora, mas dos nossos filhos nós vamos prestar conta. Porque Deus confiou ele nas nossas mãos. Deus nos escolheu. A gente não escolhe a família que a gente vai nascer, mas Deus escolheu, irmãos. Deus escolheu para que eu nascesse na família onde eu nasci. Deus escolheu seu filho para nascer na família que ele nasceu. E ele confiou a você essa tarefa. Mas disse para você que ele te abençoou. Que ele deu a você condições e sabedoria para cuidar dessa criança. E para ensinar esses valores éticos e morais. Deus deu a gente capacitação para isso. E quando a gente tem contato com a palavra dele, aí a gente fica mais ativa e a gente fica mais sábio na hora de ensinar, aproveitando as situações, né, que nós vamos vivenciar e nossos filhos vão vivenciar, para a gente estar aplicando ali o que é correto. Essa semana mesmo, minha filha falou, minha neta foi para a escola, aí chegou lá na hora do balé, ela tira a roupa, porque ela não quer que ninguém faça nada para ela. Ela sabe fazer tudo. Da outra vez, quando a professora chegou lá no banheiro, ela estava lavando o banheiro, porque falou que o banheiro estava sujo. Toda molhada. E agora gosta de andar com os cabelos soltos, que ela adora aqueles cachos dela. A mãe dela fez uma trança, ela tirou tudo, o cabelo ficou desse tamanho, irmãos, e ela se achando linda, assim, maravilhosa. Aí foi, no último agora ela foi para o balé, aí tem que tirar a roupa para trocar, botar o colã, ela quer fazer tudo sozinha, porque ela sabe, eu já sou grande. Pegou a roupinha dela, deixou lá, o short da escola. Uma outra criança levou o short para casa. Cadê o short? Como que a gente, como mãe, a nosso filho chega em casa com uma peça que não é dela e você finge que não viu, irmãos? Não pode, irmãos. É um lápis, uma borracha, um apontador, uma roupa. Seja lá o que for. Quem te deu isso? Tá ele aqui que não me deixa mentir. Quantas vezes eu fui com a Aline, com a Ariane. Quem te deu? A Ariane, então, quem te deu? Não, eu ganhei. Eu falei, você ganhou, então nós vamos lá. Não, mamãe, pode deixar que eu vou ver. Eu falei, não, vamos lá. Porque não deu, irmãos. Às vezes a criança não emprestou, as crianças ficam... Então, quando chega início de ano, né, que vão os materiais, às vezes nem sempre a gente podia comprar material novo. Então, a gente recuperava aqueles que tinham, né, e comprava outros novos. Mas aí chega lá, tem aqueles pais que se descabelam, fazem umas contas de necessário, mas a criança tem que ir com o melhor material. E às vezes ainda tinha material em casa, mas para aparecer e ensinar valores exatamente contrários, né? Faz sim de vida, isso tudo é ensinamento, irmãos. Se tem como a criança aí com esse lápis, ainda está bom. Não está inteiro, mas ainda dá para usar no ano. Não, minha filha, usar lápis usado, que isso? A gente está ensinando o quê? A criança fica uma criança que gasta tudo, que não está nem aí, que não valoriza teu dinheiro, não valoriza teu empenho, se acha muita coisa, ainda diminui os coleguinhas, aí o outro bichinho está lá que não conseguiu comprar, dá um jeito de pegar aquilo que chamou a atenção dele. Mas a gente está lá observando e vendo. Né? Vendo o filho lá, por que você chegou com isso? Ensinar, não é bater, outra já vem batendo e botando de cara. Não, é ensinar. São oportunidades, né, que são geradas no dia a dia, na vida, né, que a gente vai tendo, né, essa oportunidade de ensinar, de passar para os nossos filhos a honestidade, da criança ser bondosa, dividir o lanche com aquele que não levou, né? Outra coisa também dessa fidelidade, né? Ser fiel com os amigos, ser fiel com o pai, ser fiel com a mãe, ter amigos, irmãos. Hoje em dia as pessoas estão tudo com medo de ter amigo, porque amigo é tudo falso. Quem disse, irmãos? Quem disse? Não é porque alguém falhou com a gente um dia que a gente não está aberto à amizade de ninguém, porque todo mundo é igual. Eu estou dentro desse todo mundo. Ué, você não vive no mundo? Você não é ser humano? Então eu estou dentro desse todo mundo. Então, assim como eu rejeito, né, as pessoas também vão me rejeitar, porque eu estou fechado. Eu estou fechado. Então, a gente não pode, irmãos. A gente não vive sozinho, irmãos. Outra coisa, a obediência, irmãos. Não obedeceu. Não digo punição da gente, não precisa, irmão. Hoje em dia, apesar de que se você for na palavra de Deus, eu esqueci até de ver o capítulo que ele fala.
de você usar a vara com sabedoria, não a ponto de matar uma criança, mas quando ela precisar sentir uma dor, ela precisa sentir, ser corrigida. Ou o cantinho do pensamento, vai lá, senta ali, pensa no que você fez. É necessário, irmãos, é necessário isso. A gente fazer isso vai ser bom para os nossos filhos. Eles vão aprender conosco e quando chegar a vez dele, alguma coisa que a gente passou para eles, eles vão estar levando para a vida deles. Né? Ser obediente, não ser guloso, né? A gente corrigir isso dos nossos filhos, né? Para a gente se comportar diante de uma mesa. Né? A gente precisa disso, prestar atenção nas aulas, lá, respeitar a professora, os colegas, não ser mentiroso, falar a verdade, respeitar o direito dos outros, né, irmãos? E decidir amar as pessoas, irmãos. Está tudo aqui na Bíblia. Não passar muito tempo na casa dos outros, né? Porque isso vai gerar confusão. Amizade demais, daqui a pouco tá confusão, porque aí a pessoa começa a se intrometer na vida da outra. Isso tudo a gente ensina dentro da nossa casa. Quando a palavra de Deus diz para nós, ensina no caminho, é porque a gente vai estar fazendo. Esse no caminho, aí é só vir à igreja com ele, mas você vem à igreja e você ouve. E o que você ouve? O que você faz com o que você ouve? Na prática, do dia a dia. Não, era só lá na igreja. Não é para a vida. É lá fora que a gente vai viver. É estando junto com outras pessoas, respeitando as outras pessoas. Né? Falando, né? Aproveitando as oportunidades. A gente não precisa envergonhar nossos filhos. Quem não quer ser envergonhado, não envergonha ninguém. A gente tem a hora certa. A gente pode até... Não é fazer vista grossa. Você viu... Né? Você viu, tá bom, não vou chamar atenção na frente de ninguém, mas chegou em casa, vamos conversar, no amor, irmãos, no amor, né? Aí a gente finge que não está vendo, isso é normal, que normal, irmãos, que normal, está tudo errado, e a gente fica fazendo vista grossa porque a gente ama demais. Tadinho, tadinho de quê? Tadinho é lá fora, que durante um tempo eles estão com a gente, mas daqui a pouco eles vão sair, vão viver a vida dele, e não vão para o mundo não, é para Deus, irmãos, é para Deus, porque se a gente cria filhos para ir para o mundo, aí ferrou, irmãos, errou, porque o que eles vão continuar recebendo lá fora ainda vai ser pior do que o que eles receberam dentro da nossa casa. Então, a gente está criando filhos para chegar lá fora, serem a glória de Deus. É para que Deus continue usando eles. É para que Deus, né, a vida deles seja marcada com a presença. Lembra que Maria foi envolvida pelo Espírito Santo? Nós também temos essa sombra sobre nós, irmão. Não só a sombra, mas a presença dele toda. Toda. Ele está dentro de nós. Nos capacitando, nos auxiliando, nos ajudando, nos corrigindo. Abrindo o nosso entendimento, nos tornando sensíveis à voz dele, aos ensinamentos dele. Para que tanto ensinamento? É porque a gente precisa passar para alguém. Já imaginou se isso tudo aqui não fosse escrito, foi escrito para alguém. E que alguém é esse? Eu e você. Foi repassado para nós, para a gente dar atenção, a gente pensar, a gente ler, meditar, dia e noite. E a palavra de Deus diz, se a gente fizer isso, nós vamos ser bem-sucedidos na criação dos nossos filhos, dentro do nosso casamento, na nossa família, na nossa vida financeira. Deus não vai ser glorificado na nossa derrota, na nossa miséria, na nossa escassez. Deus vai ser glorificado vendo as coisas tudo ocorrendo do jeito que Ele estabeleceu para nós. Então, é desejo do Senhor, sim, irmãos, em nome de Jesus, né, que a gente viva a maternidade, né, logo no início dela, viver de fato, de direito, e viver, né, a criação dos nossos filhos do jeito e da maneira que Deus deseja que seja. Mas a fonte é Ele. Sem contato com Ele, Adão e Eva, olha só, Adão e Eva tiveram contato direto com Deus. E aconteceu o que aconteceu? Imagina a gente só ter contato com Deus esporadicamente. Dele já foi uma tragédia. Já foi uma tragédia. Porque eles devem ter sofrido muito. A gente não tem relatos de livro aí contando, mas eu imagino a dor e o desespero quando eles foram banidos do jardim do Éden, irmãos. Para longe da presença de Deus, depois de desfrutar, irmãos. Outro dia, pastor leu aqui Apocalipse 21. Tu imagina,
Lá não vai precisar de luz, de nada, porque Deus é a própria luz. Adão e Eva tinham tudo isso, tudo. Eles perderam isso tudo. E estavam em contato com Deus. Então a gente não pode, irmão, não pode. Vamos ler a Bíblia, vamos ter contato com o Senhor, vamos viver a nossa vida com responsabilidade, de fato e de direito, conduzindo primeiramente a nós, permitindo que o Espírito Santo conduza a nós, né, através da sua palavra, porque nós fomos escolhidos. E essa escolha, ela ainda vai além da maternidade, irmãos. Tu olha para o número de pessoas lá fora que estão perdidos e o número de pessoas que já foram alcançadas. O número de pessoas que estão dentro das igrejas, e a maioria tem o joio e o trigo. Ainda tem o joio. Tem o joio, que só vai ser arrancado lá no final. Mas que está todo mundo misturado, que não pode ser arrancado agora. E todo mundo está tendo o privilégio das mesmas coisas. E ainda assim ele continua sendo joio. Olha só, irmãos, em nome de Jesus. Então nós fomos escolhidos, essa é a nossa hora. O tempo desse povo aqui todinho já passou. Agora os Paulos, as Estés e Noemi e tantos outros que estão aqui, Pedro, né, João, e Tito, Filemão, esse povo. Agora é a nossa vez, irmãos. Abraão já foi, Isaac já foi, Jacó já foi. E eles estão lá, eles subiram, estão no céu. Agora é a nossa vez, irmãos, é a nossa vez. Então a gente não pode deixar isso aqui passar batido. Então, depende de você, depende de mim, depende de nós. Então, que você valorize essa escolha de Deus e não diga a Deus que você não pode. E faça a sua parte, cuide da sua vida espiritual e cuide da vida espiritual dos seus. Porque nós vamos prestar conta. A gente quer nossos filhos indo para o inferno, irmãos. A gente sabe que o inferno existe. A gente sabe. Então, tem que ser logo, é rápido. A gente está muito lento, muito vagaroso. Abrindo, né, dando muito espaço. Tem muita mãe com medo de falar. Mas é falar no amor, irmãos. Há uma diferença muito grande. Quando Jesus falou para a gente suportar em amor, lá nas cartas que está escrito, está dizendo para a gente suportar, se rasgando. É um suporte que levanta, que sustenta, que está ali. É um amor, irmãos, que não é, a fonte não é você. É Ele. Ele é a fonte. E Ele disse que sem Ele a gente não pode fazer nada. Se desliga dele, porque o que vai sair de dentro de nós não é bom, não. Não é bom, não. A gente estando ligado nele, de vez em quando, sair da graça, como se a gente pudesse sair da graça. Que a gente não sai, tá? Tá bom? Então, em nome de Jesus, que você tenha em mente nessa escolha, que você tenha em mente que você não tem justificativa diante de Deus e que você tenha em mente que Deus vai ajudar você a criar esse ser, a ajudar esse ser, a tornar essa criança um homem e uma mulher de Deus. Amém, irmãos? Amém. Então, quero convidar você a ficar de pé.